você tocando nesse aspecto social, e aí eu vou até mudar um pouquinho de assunto, mas tanto o Vitor quanto o Tomás, se quiserem voltar aí para os assuntos que a gente estava, também sintam-se à vontade. Mas você tocando nesses assuntos sociais e conhecendo a sua história, principalmente em relação ao Corinthians, me veio na cabeça instantaneamente a homenagem que você fez a Marielle Franco, né? Para quem não sabe, aí a ex-vereadora do Rio, que foi assassinada em 2018, aí o Corinthians é campeão da Liga Ouro também em 2018, e você usa uma camiseta em homenagem a ela. Não sei nem se só em homenagem, né? Enfim, mas eu queria que você contextualizasse aqui para quem está assistindo a live, como que foi a decisão sua ali de usar essa camiseta, quem é a Marielle para você e qual foi o contexto ali todo dessa homenagem? Olha, a Marielle, né, ela representa bandeiras fortíssimas, né? Então, ela foi moradora da favela da Maré, né? Ela estava sempre engajada em lutas sociais, né? Tentando lutar pelas minorias, levantava bandeiras contra o racismo, né? Contra a homofobia, contra a exclusão social. Eu acompanhava já, claro, né? E fiquei estarrecido com o assassinato dela, brutal, e estava chocado com a falta de investigação, né? Então, ali no dia da final do Corinthians, em que eu homenageei ela, e foi uma forma de protesto, né? Uma forma de disseminar a notícia, né? E a pergunta, né? Quem matou Marielle? Faziam 100 dias do assassinato dela, e eu tenho um amigo meu que é um artista plástico, ele chama Renato Atuati. Eu vou te contar contar para vocês um pouquinho do processo de formação, né, desse manifesto. Ele chama Renato Atuati, meu amigo, e ele viu uma entrevista minha falando sobre a democracia corintiana, sobre poucos atletas se posicionarem no esporte, e ele sabia que eu estava totalmente chocado com o assassinato da Marielle, né, que era recente, e fazia 2 semanas, alguma coisa assim. Ele me chamou para um churrasco na casa dele, para a gente assistir o jogo do Corinthians, uma quarta-feira à noite. Aí a gente chegou lá no churrasco e aí o Coringão empatou no final, e a gente comemorou, e aquele empate com gosto de vitória. E aí ele tinha uma apresentação para me fazer. Aí ele contou toda essa história, que ele viu uma notícia minha falando sobre Sócrates, sobre a democracia corintiana e tal e tal. E ele contextualizou, falando que hoje ninguém se posicionava e que fez um paralelo com a democracia corintiana, com o slogan da democracia corintiana na camisa, né, criado pelo Juca Kfouri e pelo Washington Oliveto. O dia 15 vote, né, que também repercutiu bastante, né? Então toda a luta da democracia corintiana pela diretas já, em plena ditadura militar. E fez um paralelo com o assassinato na época da ditadura do jornalista Vladimir Herzog, né? E ele estava falando, eu como artista plástico, eu gosto mais dessas obras que tocam o grande público, não obras não engessadas, mas obras fechadas em galeria, né? Eu gosto dessas que têm exposição popular, né? E o Herzog fez o Cildo Meirelles, né, que é um artista fez na época da ditadura, quando o Herzog foi assassinado, um carimbo nas notas de cruzeiro que dizia, com os dizeres, quem matou Herzog. Então, fazendo esse paralelo, ele falou para mim, cara, eu pensei nisso, ninguém se posiciona. Olha o que eu pensei. E ele tinha uma apresentação mesmo, né? E tava ali eu com a camisa do Corinthians, na época a gente não tinha patrocínio na camisa, eu com a camisa do Coringão e do basquete, né, no jogo, assim, né, uma foto e com os dizeres, quem matou Marielle? Eu falei, cara, eu fiquei emocionado, eu levei para a diretoria, eu falei, cara, vamos fazer isso, falei para ele, vamos fazer. E aí a diretoria falou, é muito cedo para a gente se posicionar, tem gente, é muito partidário, né, e eu falei, cara, não é partidário, é político, mas não é partidário. Eu acho que todas as ações que a gente toma aqui como jogadores, como profissionais, são políticas, a gente precisa se posicionar, é um assunto que está praticamente sendo encoberto pela grande mídia, vamos dar voz a isso e tal. Uma mulher importantíssima e tal, e ninguém... E aí eles falaram, ainda é muito cedo. Passado algumas semanas, o Temer tentou aprovar uma medida provisória, MP 841, que visava tirar investimentos do esporte e da cultura para colocar em segurança. E aí eu vi uma declaração do Andrés
sendo totalmente contra essa medida provisória. E porque ele falou, se a gente for por esse caminho, a gente vai ter que acabar com o esporte olímpico do Corinthians, o que seria um absurdo. O esporte é um agente de transformação social, e né, tudo isso, o que foi maravilhoso. E aí foi o gatilho que eu falei, cara, vamos fazer uma manifestação nesse sentido. Juntei o diretor de novo, pedi o aval para ele, e ele falou, tudo bem. Chamei o artista, o Renato Atuati, falei, cara, me ajuda a bolar uma coisa em cima disso. E a gente criou uma faixa, esporte mais cultura igual a segurança. E uma camisa, luto pelo esporte. Foi autorizada pelo Tonhão Romero, que era o diretor, por todo mundo, pelos diretores acima. E a gente entrou antes de um jogo importante, que era o primeiro jogo da final da Liga Ouro, com essa faixa. E aí foi quando eu ganhei fogo, né? Eu acho que foi uma repercussão muito importante, né, entrar com essa faixa. Era Corinthians e São José, o capitão do São José, ele chama Márcio Dornelles, e na hora ele olhou para mim e falou, pô, Gustavinho, que linda atitude, posso entrar junto? Falei, cara, é para você entrar junto, vem aí. E foi um momento lindo, entrou os dois times, ficaram embaixo da faixa ali no Vlamir, era o primeiro jogo televisionado pela ESPN, então teve repercussão em cima disso, e aí muitos atletas se uniram no país inteiro, artistas também, né, se manifestando contra essa medida provisória, e a medida foi revogada. Então, demonstrando também força, né? Quando organizados, os atletas e os artistas podem ter força. Foi revogada a medida. E aí foi quando eu ganhou força a minha ideia. Eu falei, pô, agora eu vou tocar esse projeto da Marielle. Eu, como capitão do time, eu vou vestir a camisa quando a gente for campeão. Só que a gente precisava ser campeão, né? E aí, esse primeiro jogo da final a gente perdeu. O segundo jogo da final, a gente tava perdendo de 15 pontos. Aí, eu tinha tomado uma paulistinha na coxa, um tostão. Eu tinha saído, tava no vestiário, não conseguia mexer o joelho. Aí o fisioterapeuta, o Rafa Garcia, cara, ele operou um milagre. Ele falou, cara, você aguenta a dor? Eu falei, meu irmão, eu aguento, você pode amputar minha perna agora que eu volto pra quadra igual o Saci Pererê. Aí ele, cara, fez uma sangria lá, ele enfiou um monte de agulha no meu joelho, fez uma pulsão com uma ventosa. Cara, começou a sair um sangue preto do joelho. E aí eu consegui ganhar um pouquinho de flexão no joelho e voltei pra quadra. Cara, depois que vocês recuperaram esse jogo, eu fiz um jogo, acho que eu nunca fiz um jogo desse na minha vida. Eu fiz, sei lá, uns 10 pontos nos últimos 2 minutos, a gente virou, assim, na unha, espírito corintiano, na garra, e empatamos a série. Aí no jogo 3, foi um jogo épico de 4 prorrogações. Durou umas 5 horas esse jogo aí. Durou umas 5 horas. O jogo acabou meia-noite, foi uma loucura. Todo mundo foi estourando com falta, né, com limite de faltas, e, jogo épico. E aí no jogo 4, na noite anterior, eu cheguei. Eu tava com cheio de dor já, me acumulando, meu corpo já tava arriando. E aí eu contei pro fisioterapeuta, o Rafa Garcia, que é super engajado politicamente, e falei para ele, irmão, eu não contei para ninguém, preciso te falar, e aí tô aqui com uma camisa pra gente fazer um manifesto amanhã, para chamar a atenção desse assunto, quem matou Marielle, mostrei a camisa para ele ficou emocionado também e tal. E ele falou, cara, você não vai falar com a diretoria? Eu falei, não, irmão, nós vamos ganhar o jogo amanhã, depois eu falo, depois eu vejo isso. Vamos ganhar esse jogo desses caras e vamos ganhar. E aí entramos na maior raça do mundo, morrendo, e ganhamos. E aí eu cheguei pro Tonho, aí ganhamos aquela euforia, tal, todo mundo se abraçando, eu peguei a camisa, pendurei na minha bermuda, assim. O Rafa Garcia tinha guardado na mala de medicamento dele. Aí eu peguei, botei na minha bermuda, assim. A gente não tá... Antes disso, né? Eu para fazer a camisa, eu fui na rouparia, a gente não tava usando mais a camisa branca, só a preta. Aí fui lá, peguei a camisa preta, a branca, como quem não quer nada ali, falei, pô, sou capitão do time, eu tenho que ter algum privilégio. Peguei o uniforme, falei, vou guardar essa aqui de recordação para mim, não sei o que, a gente não tá usando mais. Aí guardei, e aí dei pro artista, ele silcou lá, né? Fez a arte maravilhosa. E aí, né? Aí corta, voltando para o momento atual, estamos ali comemorando. Eu cheguei no diretor, no Tonhão Romero, né? Que era o supervisor do adulto. Eu falei,
Romero, eu vou fazer essa homenagem agora, acho que é um momento de, cara, a gente precisa chamar atenção para isso, né? E eu sei que também ele se solidarizava com essas questões sociais. Ele falou, cara, linda homenagem, mas fala com os diretores, né? Fala com os manda-chuva, né? Tipo, pô, eu gosto da ideia, mas não joga essa nas minhas costas, bicho. Aí eu falei, tá bom, eu falo com eles. Aí eu olhei para os diretores ali, já, um pouquinho antes de a gente subir no pódio, e tava todo mundo extasiado ali, né, na beira, ali comemorando, lá em São José dos Campos. Aí eu cheguei num diretor, falei, vou fazer essa homenagem para Marielle, tal. Daí ele olhou para mim, olhou assim no meu olho e falou, vai lá, cara, hoje vale tudo, você tem razão, pode ir. Aí foi esse momento de extravasar lá e tal, e muita gente replicou a notícia, que era essa a intenção, né? Não era para ganhar visibilidade ou questionamento, né? Muitas pessoas não sabiam que era a Marielle, principalmente no esporte, né? Com essa alienação geral que a gente vive em épocas de redes sociais. Eu acho que era essa a mensagem, né? Eu fico pensando se mais atletas se posicionassem não só politicamente. Imagina se um grande jogador de futebol, o Neymar, posta toda semana uma dica de livro no Instagram dele. Ia ser o livro mais lido do mundo. Mas não, né? Mas aí ele tem outras prioridades. Né? Então, era essa a minha intenção. Chamar atenção para uma coisa relevante e que é pouquíssimo falada.